foi o momento que você se encantou pelos livros, pela literatura? Como isso abriu portas para você? Na verdade, assim, minha família não é do Brasil, né? Eu vim para cá, eu tinha 2, 3 anos por aí, mas a minha família era mais fechada, então até me entrosar com o Brasil demorou. Então, mas a minha mãe e meus pais, eles davam muita importância para a literatura. Então, a minha infância não foi com Monteiro Lobato, mas foi com os contos de fada, com Andersen, com os escritores europeus mesmo, né? Tinha um livro alemão, mas que aqui não é nem conhecido, né? Então, tinha alguns livros, por exemplo, que a minha mãe é austríaca, meu pai é italiano, né? E a minha mãe, então, lia em voz alta, a gente tinha esse costume na família, e a minha mãe lia livros alemães e traduzia para o italiano para a gente entender, porque a gente falava italiano, não falava alemão. Então, e livros muito bonitos, muito com ilustrações maravilhosas. Então, a minha infância foi muito marcada pelas histórias contadas em voz alta e principalmente pelas ilustrações desses livros, né? Então, na minha fantasia, não sei, na minha imaginação, essas ilustrações foram muito importantes, assim, muito marcantes para mim. Você comentou dos contos né, de fada. Tem algum livro que você lembra que te marcou por esse conjunto da obra de ilustrações e história? Tinha um livro bem grande que se chamava Os Contos de Anderson, um livro muito antigo, a gente nem acha mais, nem na Itália para vender, porque é um livro muito antigo, e tinha as ilustrações de um grande artista, que era o Vittorio Acornero, que aqui nem é conhecido, mas eram maravilhosas. Então, esse livro em particular assim, marcou bastante o meu gosto pela imagem, era maravilhoso. Tanto que você virou uma escritora e também uma ilustradora. Você faz essa parceria nos seus próprios livros, né? E a gente também vai falar um pouco sobre a importância das ilustrações e do trabalho dos ilustradores nos livros infanto-juvenis. Você acha importante por quê, né? E também falar um pouco sobre essa tendência que aconteceu agora na última semana dos estúdios Ghibli. Eu não sei se você ficou sabendo que as fotos viraram desenhos animados, e aí discutiu-se muito sobre a importância do ilustrador, do artista em si, né? Então, comenta para mim essa coisa da ilustração. Inteligência artificial, isso que você diz? Exatamente. Olha, em princípios, a criança ela tem um vínculo com a imagem muito forte, né? Porque assim que o bebê nasce, o primeiro relacionamento dele com o mundo é o tato, mas a visão também começa a se tornar muito importante. A criança pequena faz uma leitura do mundo pelo olhar, né? Antes mesmo de aprender o significado das palavras, depois, muito antes de saber ler e escrever. Então, a criança, a gente às vezes subestima a capacidade da criança, mas ela tem uma capacidade gigantesca de fazer a leitura do mundo, tanto dos ambientes, dos lugares, quanto da expressão dos seres humanos, da expressão das pessoas, né? Ela identifica se uma mãe, uma professora, um pai, o estado de espírito dessa pessoa, né? Ela sabe fazer essa leitura dessa comunicação não verbal, né? Dessa comunicação pela imagem. Ela é muito esperta. E esse é o motivo pelo qual os livros infantis têm ilustração. A criança tem uma ligação muito forte com a imagem, né? Ela sabe ler a imagem, e a imagem no livro infantil, muitas vezes, serve de ponte, ou de apoio, ou faz
faz uma ponte, né, entre o texto, que muitas vezes ela ainda nem sabe ler ou nem está fluente na leitura, mas a ilustração ela lê perfeitamente. Então, a imagem é muito importante. E não só para a criança, como para todo mundo, né? Nós estamos numa era, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica, né? Mas nós estamos numa era em que quase que está voltando a tradição da, da, da- de contar as coisas oralmente, né? Os podcasts, os livros narrados, né? Os audiobooks, né? Então, e não só da voz e da comunicação verbal, comunicação auditiva, a imagem, né? A imagem com a tecnologia, né? Das telas, dos games, dos desenhos animados, dos filmes, se tornou uma coisa importantíssima, né? E a comunicação com a imagem, ela tem uma natureza diferente do que uma comunicação pela escrita, né? A escrita, ela é algo, de uma certa forma, artificial, né? É um código que você precisa aprender a decifrar, né? Que esse é o aprendizado da leitura, e aí depois você vai transformar aqueles sinaizinhos em palavras, em significado, que vão lá para o cérebro e dão alguma reação, ou emoção, ou reação, ou significado. Então, a leitura, ela tem um tempo mais lento, a leitura do texto, né, mais lento, e mais artificial, entre aspas, não quero dizer com isso que não seja boa, ela é fundamental, ela é importantíssima para a nossa sobrevivência nesse planeta. Mas ela tem um tempo diferente da imagem visual. A imagem visual é captada sem nenhum esforço. É uma imagem captada rapidamente, né? Automaticamente e biologicamente, digamos assim, naturalmente. Agora, só respondendo ao seu comentário que você fez da inteligência artificial, né? Que está se expandindo cada vez mais, muitas vezes até tentando substituir, né, o trabalho do artista. O que a inteligência artificial faz nada mais é do que uma cópia. Ela não cria nada, a inteligência artificial. A inteligência artificial não é autora de nada, não cria histórias da alma dela ou da cabeça dela. Ela simplesmente tem uma inteligência que ela pega um pedacinho de cada lugar e monta aquilo, uma técnica que para a gente parece, puxa, não deu nenhum trabalho. Eu acho que tanto os textos quanto a ilustração, é minha opinião muito pessoal, não substituem o ser humano, né? Ou a inteligência artificial, ou todo esse desenvolvimento tecnológico, também está se entrando na criação de histórias. Só que, do meu ponto de vista, eles não têm alma, eles não têm alma. E, de alguma forma, a imagem criada por inteligência artificial, hoje que já é bem identificável, né? Você olha, você fala inteligência artificial, ela é uma grande novidade. Então, por enquanto, as pessoas estão fascinadas, estão seduzidas por essas imagens. Mas eu acho que é uma questão de tempo. As pessoas vão querer voltar para aquilo que o homem é capaz de fazer, né? Para aquilo que foi feito com consciência, com intenção, né? Com isso que nos pertence como seres humanos, né? Que a máquina não faz, no meu ponto de vista, né? Muito bom, legal. Nesses anos todos de profissão, de carreira, as mudanças sociais, né, ou até essas mesmas novidades tecnológicas, elas te inspiram ou elas te influenciam nas novas histórias, por exemplo?
as mudanças nesses... políticas sociais, ou até essas tecnológicas mesmo. Elas entram, apesar das suas histórias serem muito de mágica, de magia, de descobertas, né? Como esse seu último livro, elas influenciam você na hora de escrever de alguma forma? Olha, eu tenho 45 anos de carreira, que deve ser bem mais, eu ainda não tinha nascido, né? Quase, 41. Então, eu tenho 45 anos de carreira e nesses 45 anos o mundo mudou bastante, né? Como eu já disse, eu acho que a gente está no meio de uma revolução, né? E eu acho que eu cresci muito como pessoa nesse tempo todo, né? E como consciência, como entendimento, né? Tudo isso que está acontecendo hoje, as questões do politicamente correto, né, das minorias e tudo mais, ainda está muito confuso, ainda está muito bagunçado, né? O que é legítimo e o que é, digamos assim, uma tentativa de controle, uma perseguição, ou, digamos assim, até um patrulhamento moral e ideológico, né? Ainda está muito tudo embaralhado. Eu acho que, com o tempo, o estudo vai se esclarecer mais. Mas, obviamente, que eu, fazendo parte da sociedade, lendo, acompanhando a política, acompanhando tudo que acontece com essa mudança do mundo, vejo uma grande mudança nas crianças, assim, sabe? Vejo uma grande mudança no mundo que elas vivem, né? Elas são menos ingênuas, elas têm muita informação e, ao mesmo tempo, elas não estão maduras emocionalmente para digerir isso tudo. Aliás, acho que nem nós estamos maduros para digerir tanta coisa, né? Agora, eu acho que isso me influencia a minha produção, mas faz o efeito oposto. Eu escrevi um livro juvenil que se chama Rosa Pina, lancei recentemente, em fevereiro desse ano, e levei muitos anos para escrever esse trabalho, um trabalho que eu acabei gostando bastante. Eu não gosto de tudo que eu faço, mas esse, em particular, gostei bastante. E o ambiente da história é uma história que tem magia, tem jovens, tal, é um livro juvenil, né? É o oposto, eu vou na contramão do que acontece hoje. Com o tempo, com a mentalidade, né? Uma história que se passa num tempo parecido com o começo do século XX, e tem uma magia no livro, até vou dar um spoiler aqui, que é uma magia feita com bordado, né? Que é uma magia do feminino, que é uma magia que leva tempo, que é uma magia que vai na contramão do mundo de hoje. Mas a história, ela caminha num ritmo que eu acho que os jovens podem gostar, porque é cheio de aventura, é cheio de suspense. Então, na verdade, me influencia, mas não no sentido de querer fazer uma coisa que vai concorrer com as máquinas. Me influencia no sentido de querer ser cada vez mais humana, cada vez mais, não sei, com personagens que têm o lado B, sabe? Que erram, que não têm perfeição, que não estão nessa... São, pelo menos assim, no meu trabalho, tem aspectos mais profundos, não são personagens que ficam nessa questão de ter uma performance superficial e mostrar que eu sou melhor do que os outros, ou de que, né, porque isso acontece muito hoje, né, nas redes sociais, né, as crianças pressionadas com essa necessidade de ser melhor, de parecer melhor e ter muito uma persona, né, uma máscara, uma performance que não mergulha na própria personalidade, na própria humanidade, né? Então, eu vou um pouco na contramão.
Mas a linguagem é moderna. A linguagem é moderna, mas o conteúdo talvez seja um pouco diferente. Mais de mergulhar nas profundezas. Tanto que esse livro tem 360 páginas, né? Então é um livro bem profundo, bem grande. E a gente tem percebido nas bienais dos livros, até a grande procura por literatura, né? Quer dizer, o livro em si, ele não sai de moda, ele ainda é muito procurado, ele ainda é um tesouro para esse pessoalzinho aí que está Que bom que você mundo da leitura. É verdade, a gente vê as bienais cheias e muito interesse mesmo dessa nova geração, né? Isso é muito legal. E falando dos seus grandes livros, grandes sucessos, né? O Fel para a FIFA, e acho que ainda está aí no top, né? A leitora perguntou por que você acha que essa é uma história que conquista gerações, né? Ela vem de lá de trás, mas todo mundo ainda que lê hoje, essa nova geração, se identifica, gosta dessa união, dessa amizade improvável, enfim. Por que você acha que esse livro ainda chama tanta atenção? Você está falando do Drufus ou do Felpo? Do Felpo. Do Felpo, né? Isso. O Felpo, apesar de ser um coelho, ele é extremamente humano, né? E eu falo das dores do Felpo, né? Eu falo do quanto ele sofreu na infância, porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. E as crianças, desde que, sei lá, eu tenho certeza que todas as crianças têm. As crianças estão sempre rindo, querem rir, querem coisas engraçadas, mas todas as crianças têm um sofrimento. Não tem quem escape disso, né? E então eu não sei, eu vejo assim que muitas vezes as crianças não falam sobre os seus sofrimentos, não verbalizam, não contam. Não sei se é por causa de uma questão de limitação da comunicação própria da idade, ou se é timidez, ou se é uma inibição, ou se é medo de levar bronca, ou se é uma falta de hábito, uma falta de exemplo na família. Mas as crianças, de alguma forma, e acho que aí está a grande importância da literatura, elas, de alguma forma, percebem toda a simbologia que existe nas histórias, né? Toda a humanidade que existe nas histórias, né? Então, desde o Felpo, que é coelho, mas sofreu e depois, de alguma forma, lidou com isso, né? Até histórias mais simbólicas, como os contos de fada, ou histórias de abandono, histórias de perdas, histórias de ter necessidade de se desenvolver, de ir atrás de um objetivo. Então, tudo isso, as crianças podem não lidar com isso no nível consciente, mas elas lidam com isso no nível inconsciente, e isso faz muito sentido para elas, né? Inclusive, muitos psicólogos, entre eles o Jung, falam da importância disso tudo, porque a criança precisa viver esse mundo simbólico e fazer diferenciação desse mundo simbólico com o mundo real. Então, se ela vai brincar até de game, entretenimento faz isso também, né? Não é só a literatura. Mas se ela vai brigar de luta, matar o inimigo, ou destruir uma cidade, ou destruir alguém, ela precisa viver isso diferentemente de viver a realidade. A criança que não simboliza, ela vai fazer isso na realidade, entendeu? Então, é extremamente saudável todo esse mundo de fantasia, de simbolização, para ter essa conversa com o consciente da criança no sentido positivo, de trazer esperança, de dizer, a gente tem problemas? Tem, mas tem solução, tem uma luz no fim do túnel. E o Felpo acho que faz isso, né? Eu mostro o lado frágil do Felpo, né? Os problemas dele, as neuroses. Eu acho que isso, de alguma forma, comove as pessoas, né?
Sim. E ela perguntou também se você se inspira em personagens da vida real que você observa, ou tem algum personagem que tem muito de você mesma. E ela perguntou qual do seu livro você mais gosta. Eu acredito que seja um pouco difícil escolher, porém, a pergunta está feita. Olha, eu, na verdade, toda a minha literatura, ela vai mais para o mundo da fantasia, né? Para o mundo da fantástico, né? Uma literatura mais fantástico, nonsense, e, na verdade, assim, de alguma forma, a realidade, ou toda a nossa questão psicológica, o entendimento do ser humano, acaba influenciando a minha literatura. Então, nesse aspecto, a realidade me influencia, mas não diretamente uma pessoa ou alguém que eu conheço. De alguma forma, o meu trabalho é até escapar dessa leitura literal da realidade, né? Meu trabalho vai para a fantasia, vai para o simbólico, e, de alguma forma, o que você tinha perguntado? Acho que eu me perdi na resposta. Se Tem há algum livro seu que você tem um carinho especial, enfim. se algum livro, né? Tem alguns. Em geral é o último, né? Mas tem Uhum. alguns. Eu gosto muito não gosto de todos, mas eu gosto muito do livro do Felpo. Acho que é um livro que eu consegui colocar esse sentimento no personagem. Não é sempre que a gente consegue dar vida ao personagem. Quase uma magia, né, que você faz. Você inventa um negócio e quem está lendo parece, nossa, parece que existe mesmo essa pessoa, esse personagem, né? Não é sempre que a gente consegue. Então, o Felpo, acho que eu consegui. Eu gosto muito dos problemas da família Gorgonzola, que é o primeiro livro que eu estava mais solto na imagem, que eu não fiz rascunho, que eu recebi influência das próprias crianças. Crianças desenham meus personagens e eu me influencio pelo desenho delas. Então, aconteceu muito isso no Família Gorgonzola. Eu gosto muito do Drufs, que é um livro das famílias, né? As famílias e seu lado B, né? Suas encrencas. E gosto desse último aí, o Rosaspina, foi um livro muito especial na minha carreira, assim, eu levei muitos anos para escrever, eu tive que quase começar uma carreira nova, porque escrever juvenil é muito diferente de escrever infantil, né? Sim, a gente se reinventa, né? Quase outra profissão, então eu tive que realmente entender como é que eu ia contar essa história, porque uma coisa é você ter a história na cabeça, e a outra, como escrever essa história. Existem milhões de maneiras de contar uma história, né? E contar uma história longa é diferente de contar uma história curta, né? Escrever e ilustrar, né? Isso. Na verdade, o Trabalho jogo em dobro. não tem ilustração dos personagens, tem só os mapas, né? Massa, muito legal. E também ela fez uma pergunta interessante. Você, como autora mulher, ilustradora mulher, ao longo desses 45 anos, sentiu alguma dificuldade, algum preconceito? Como que você enxerga hoje o mercado editorial em relação ao trabalho das mulheres? Olha, eu pessoalmente nunca sofri nenhuma discriminação, zero. Eu acho que, em particular, essa área da ilustração é diferente, né? O da escrita é um pouco diferente, porque os escritores eles são metidos a entender um pouco da nossa humanidade, né? E os ilustradores, em geral, pelo menos, sim, até onde eu entendo, é um pouco bicho do mato, assim, são pessoas muito introvertidas, a maior parte do que eu conheço, assim, pessoas muito introvertidas, muito tímidas, com zero arrogância, né? Escritor é mais arrogante, assim, né? É aquela vaidade da autoria, né? O ilustrador costuma ser um ser mais tímido, mas eu estou falando isso porque nessa área onde você lida com o aspecto humano, os aspectos
o lado A e o lado B do ser humano, você já está mais consciente desse julgamento superficial de que, né, de que as mulheres valem menos ou podem ser desrespeitadas, que o poder é só dos homens, né? Pelo contrário, eu acho que muitos homens, escritores e ilustradores, têm um aspecto feminino muito desenvolvido, assim, da sensibilidade, do olhar para o outro, né? Que a mulher tem essa coisa, ela tem essa trem com o filho, né? Você sempre está olhando para a necessidade do outro, né? Eu acho que nessa profissão os homens têm esse lado de olhar para o outro, sabe? De um lado sensível, né? É uma profissão muito interessante. E você, particularmente, foi reconhecida com muitos prêmios, né? Muitas citações, muitos prêmios. Biblioteca Eva Furnari, parceria Tem, de editoras. Queria que você me contasse esse outro lado de reconhecimento. Você se considera uma artista, uma ilustradora, uma autora reconhecida hoje no Brasil? com certeza, assim, tudo que eu recebo dos meus leitores, não só dos leitores das crianças, mas também dos professores, é uma coisa assim inacreditável, assim. Eu encontro pouco os meus leitores porque não dá tempo, né? Eu continuo trabalhando, cuido de neto, faço vou na feira, essas coisas todas, né? Faço ginástica, não dá tempo de entender tudo, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande, assim, porque não são só as crianças, são os professores também, muitas vezes os pais, e eu tenho um reconhecimento muito grande por todo esse retorno, assim, sabe? De vez em quando eu até me assusto, porque eu finjo que não tem esse lado, né, no meu cotidiano, né? Eu não quero, de jeito nenhum, algum dia ficar, sei lá, fama subir a cabeça. Eu evito isso, né? Porque para você escrever um livro, você precisa ter uma certa humildade, assim. Falar assim, eu não sei, como é que eu vou fazer isso, né? Cada livro é um grande desafio. Mas o reconhecimento é enorme, assim. Então, eu me sinto muito honrada de, muitas vezes, os professores dividirem, né? De participar dessa questão da educação, que é tão complexa, né? Tão difícil hoje. As crianças estão muito estimuladas, né? Muito difícil você fazer a criança fazer foco de novo, né? A questão do coletivo e atender os desejos individuais. Então, eu me sinto muito honrada de poder, de alguma forma, não sei o quanto, de estar junto com os professores nessa questão da educação, né? De fazer as crianças olharem para a questão humana, voltarem a ter foco, né? Não só as questões cognitivas, mas também as questões de olhar para o ser humano, né? Que é o espaço da literatura esse, né? A nossa aventura aqui nessa terra. E até o estímulo à leitura, né? Existem pesquisas que mostram que as crianças leem quando são incentivadas, ou pela família, ou dentro de casa, ou na escola, né? Então, realmente, os pais, os familiares, os professores são essenciais nessa área também, né? Fundamentais, para mim, eles são os heróis do país, né? Os maiores heróis, né? Os heróis anônimos. Eva, mais algum sonho, mais algum livro, ou você vai deixando a vida te levar? Quer dizer, a inspiração vem e você fala, poxa, está na hora de escrever mais um, ou está na hora de realizar mais um sonho. Você até acabou de dizer que é tranquila, tem uma vida, uma rotina comum, como todo mundo, cuida dos netos, né? E aí eu quero saber essa questão de como escritora mesmo, que você ainda sonha em realizar, algum projeto, alguma coisa que você pode falar para gente? Olha, muito, se Deus me der o dom da saúde, pretendo escrever muitos livros ainda. Eu tenho minhas gavetas cheias de ideias, né? Não dá tempo de fazer todas. Eu já estou começando a trabalhar num livro novo, não posso contar nada dele ainda, mas eu te falei que eu tenho uma rotina e a parte escritora, vou falar, que é a melhor parte do meu dia,
Eu sou uma pessoa super disciplinada, acordo cedo, faço ginástica, eu tenho horário para trabalhar, né? Eu paro para almoçar e... Por quê? Porque escrever livro, desenhar, ilustrar é uma coisa que você faz um pouquinho cada dia, você não faz isso de uma vez. Você não tem um caminhão que você despeja, você tem que fazer um pouquinho todo dia, manter a chama acesa do entusiasmo, do conteúdo daquela história, né? Da, é um caminho espinhoso, mas extremamente prazeroso também, né? São as melhores horas do meu dia quando eu posso sentar na frente do computador, ou sentar na prancheta e desenhar, ilustrar e fazer, e entrar para esse outro mundo dentro da minha cabeça que eu posso controlar, e que de alguma forma é mais, para mim, né? É mais prazeroso do que o mundo fora. Gente, Demais. notícia complicada por aí, né? É verdade. E você comentou do computador, da prancheta, então você usa as duas ferramentas para você Uso faz as essa duas mistura. ferramentas, Na verdade, eu escrevo no computador, desenho na prancheta, e a finalização do livro, a diagramação, a montagem toda, feita num design que vai para a gráfica, depois é feita no computador, mas aí não sou eu, é um designer mesmo, né? Boa, legal. E você até comentou de dicas de disciplina, de anotar a ideia. Então, a última pergunta é exatamente essa. Quais as dicas você daria, então, para quem quer escrever um livro? Eu lembro quando eu era criança, eu escrevia, fazia livrinhos no papel sulfite, assim, desenhava, escrevia, né? E tenho isso guardado. Então, assim, queria que você desse dicas para essas crianças que vão ler sua entrevista, se querem escrever, né? Que elas deveriam ter. E as crianças que gostam de ler mesmo, né? Quais as dicas para você ter uma rotina de leitura, enfim? Ou é livre, é o que seu coração mandar? Olha, eu acredito muito na paixão, assim, eu acho que o trabalho, a energia, a gente encontra na paixão, se você tem paixão por alguma coisa. E, necessariamente, essa paixão, você não precisa ter uma paixão artificial, a paixão ela tem que vir espontaneamente. Pode ser paixão por cozinhar, por costurar, por fazer música, por escrever, né? Por estudar, né? Por ler. Então, eu acho que o conselho que eu dou é que cada um siga a sua paixão, prestando muito mais atenção dentro de si do que na fama fora. A fama não faz ninguém escrever histórias. Ou eu quero ser famosa, ou quero ganhar dinheiro, ou quero projeção, ou quero... Isso, na verdade, não faz uma pessoa virar escritora. O que vai fazer uma pessoa virar criador de histórias, seja pelo desenho, seja pelo texto, na verdade, essa paixão interna. E aí, se tiver a paixão, é trabalhar muito, é escrever sempre, mas aí nem precisa ser forçado, né? Se você gosta muito, você vai escrever espontaneamente, você vai escrever, vai se interessar, e aí o aprendizado é pela prática. Não existe até cursos de escrita e tudo mais, mas o maior aprendizado é você escrever, muitas vezes mostrar para os outros, perceber onde está funcionando, onde não está funcionando, e ter a humildade de reescrever, né? E não ficou bom. E de aceitar o erro, porque uma história, ela nunca nasce bonita, ela nunca nasce pronta, ela nunca nasce acabada, ela nasce ruim, ela nasce com uma sementinha boa no meio de um monte de lixo lá. E aí você precisa entender e perceber o que lá é interessante, o que não tem. Isso é a prática. Escrever, 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 escrever. Então, por exemplo, eu comecei minha carreira desenhando. Eu desenhava todos os dias, desde que eu tinha 5 anos de idade, todos os dias. E aí fui aprendendo, ninguém nunca me ensinou a desenhar. Eu fui por tentativa e erro. Então, aceitar o erro e aceitar a imperfeição é fundamental. Então, prestar atenção na própria paixão e aceitar o erro e ter essa humildade de
Então está errado, tá? Então, quer desenvolver a resiliência, né? Então, tá, então não ficou bom, vou refazer. Então, a quantidade de vezes que eu reescrevi o livro Rosa Spina é uma coisa inacreditável. Até eu, de vez em quando, falo assim, nossa, estou louca, né? Maluca. Quantos anos demorou? Desculpa, da ideia até a... Olha, a primeira ideia foi 20 anos atrás, depois eu levei alguns anos, acho que uns 4 anos para escrever o livro, ele era maior, eu fui tirando coisas que não funcionavam, e milhões de rascunhos, milhões de rascunhos, até rascunhos onde eu ia amadurecendo, eu guardo os rascunhos no computador e ia percebendo o que ficou bom, o que não ficou, a piada ruim, e esse desapego de jogar fora o que fica ruim. Então, e a única coisa que faz você trabalhar tanto é a paixão. E a paixão a gente não explica, né? A criação, a paixão, a gente não explica.